Quero dizer que eu estou muito nervoso e que eu estou conhecendo muitas pessoas que eu admiro profundamente e que eu estou conhecendo só essa noite, né? Então, estou muito feliz. Primeiro, dizer, meu nome é Tony, sou do meu território afetivo para toda a vida é o Campo Limpo, periferia da Zona Super, da cidade de São Paulo. Sou um homem branco, até agora a única pessoa que é de baixa estatura que subiu até esse palco. Estou com um boné, estou usando um boné, uma blusa de frio, que eu gosto muito, e uma calça também preta. Quero celebrar todo mundo que está sustentando esse evento hoje, que apesar dele ter começado como cerimônia, agora, nesse exato momento, ele começou quando a primeira pessoa abriu esse prédio. 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, porque as coisas não acontecem só quando a gente está lá. As coisas acontecem antes da gente. Então, quero celebrar e reconhecer essas pessoas. Eu vou ter 10 minutos para dar o meu rap aqui, entendeu? Desse negócio de jornalismo transformador. E aí eu quero contar uma paradinha para vocês. Quando eu era adolescente, eu sou aluno de projeto social, certo? Quando eu era adolescente, eu vi uma frase do Heródoto Barbeiro, que era assim: jornalismo é contar a uma parte da sociedade o que a outra parte da sociedade está fazendo. Naquela época, como nem toda frase era atribuída a Cecília Meirelles, eu acho que era dele mesmo essa frase. E isso ficou muito forte para mim. Jornalismo é contar a uma parte da sociedade o que a outra parte da sociedade está fazendo. Mas quero adicionar uma coisa que o Tião, do sertão pernambucano, me falou. Ele falou assim: esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo de anunciação. Uau! Esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo de anunciação. Vocês anunciam outros saberes, vocês anunciam outros personagens, vocês anunciam outros jeitos de cobrir as histórias. Jeitos que aqueles corpos tradicionais jamais conseguiriam, porque eles não partem desse lugar. Jornalismo de anunciação. E aí, como bom mineiro e libriano, eu vou precisar contar 2 histórias, bem rapidamente. Primeiro é que eu decidi ser jornalista aos 6 anos de idade, 7 por aí, é verdade. Sou Flamengo, minha vida, meu amor, e o rádio, José Carlos Araújo, entrava dentro da minha casa e eu olhava e falava, eu prestava atenção assim e falava: uau, que loucura! Eu estou aqui no norte de Minas Gerais e minha cabeça e meu coração estão no Rio de Janeiro. Como é que faz isso? 7 anos, hein? A pessoa já era brisada naquele tempo. 7 anos de idade. Essa é a primeira história. Como é que o meu coração, no Salinas, Vale de Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, como é que lá, naquele lugar, num rádio, eu conseguia estar tão longe? Saca? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa foi a primeira vez que eu fiz um estágio de jornalismo na vida. Cheguei lá, fiquei atendendo os ouvintes, eu sei, isso já denota um pouco a minha idade, ficava atendendo os ouvintes no telefone, eu não tinha esses negócios do WhatsApp, Instagram, essas coisas, atendia no telefone. E aí teve um dia, que foi um sábado, 10 e pouca da manhã, em que um ouvinte falou assim: essa história que vocês contaram aí mexeu muito por causa disso, eu lembrei da minha família, eu lembrei... E aí, uma coisa mudou na minha cabeça e no meu coração. Eu pensei, que louco, eu sou apaixonado por contar a história, mas o que mais me interessa não é nem tanto a história, mas o que acontece com cada pessoa depois que ela recebe essa história. Porque aqueles ouvintes, eles eram tão apaixonados pela relação, eles achavam que eles eram, tipo, melhores amigos. Eles perguntavam: o Tony está aí hoje? Eu falava: uau, como assim? A gente consegue chegar assim no coração das pessoas. Então eu vou dizer para vocês que ao longo desses últimos anos, a gente foi construindo, a partir da Zona Sul, 4 organizações que eu acho que fazem uma síntese desse jornalismo como ferramenta de transformação. No começo dos anos 2000, a Zona Sul era recheada de estereótipos. A gente era contado como aquela palavra clássica, carente. Como se somente o fator econômico resumisse a vida de uma pessoa. Como se eu não fosse potência em todos os outros lados da minha vida. Então a gente construiu uma agência de comunicação para fazer uma contranarrativa. Na época a gente não sabia que chamava assim. Uma contranarrativa ao esvaziamento existencial que faziam da gente. A gente nem sabia que tinha esse nome. Guardou isso?
Segunda coisa é, quando a gente foi para a faculdade, a nossa geração foi para a faculdade, a gente descobriu, chegou na faculdade e não entendia 60% das coisas que explicava lá. Durkheim, uns negócios lá, super complicado, que eu nunca tinha estudado. O que a gente fez? Hackeou toda aquela grade do primeiro ano da faculdade e construímos a nossa escola de comunicação com a nossa metodologia, onde o seu João, que é pipoqueiro, é tão professor quanto todas as outras pessoas. Porque essa escola de comunicação calibra o olhar. E a história nasce, antes de tudo, do olhar. É o olhar que diz como é que eu vou tirar foto, como é que eu vou entrevistar, qual palavra que eu escolho para entrar dentro do texto, ou qual eu não escolho. Certo? E a última coisa é, mais recente, 2018, a gente estava todo mundo muito na internet e a gente decidiu construir um jornal impresso, bem old school. Um jornal impresso, distribuído às 5 horas da manhã, dentro dos ônibus e metrôs, para quem estava saindo para trabalhar. O que a gente queria com isso? Territorializar a Constituição. Dizer para as pessoas, vocês vão sair para trampar cedo, mas os seus direitos estão sendo manifestados aqui no território. E a gente vai acompanhar você até o caminho do seu trabalho para te contar como é que você faz para acionar isso. Tinha lá o telefone da UBS, o telefone de tudo, da escola. Se o meu filho ou minha filha não tiverem uma vaga, não conseguir uma vaga, eu falo com quem? Tinha lá o telefone de quem você falava. E tinha um marcador com uma tesourinha para você recortar e colar na sua geladeira. Todo mundo comigo até aqui? Esse, para mim, são os 3 valores. Quando a gente fala desse jornalismo como ferramenta de transformação, para mim o grande lance é como é que a gente conta histórias que não reduz, estereotipiza as pessoas. Como é que a gente escolhe outras abordagens, outros jeitos de contar essa existência? Certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é quais são as escolhas editoriais que a gente faz. E com isso, eu não estou falando para negar a realidade, mas eu estou dizendo para a gente contextualizar aquelas coisas. Porque as coisas sempre têm um contexto. Quando a gente isola ela do contexto, a gente perde o referencial. E, por último, jornalismo transformador, para mim, é aquele que atravessa a vida das pessoas. Seja literalmente, como jornal impresso, distribuído às 5 da manhã, seja dizendo, Dona Maria, isso aqui que eu estou contando para você como história, atravessa a sua vida assim, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E aí eu vou para os finalmente dizendo o seguinte, eu escuto muito as pessoas falando assim, nossa, mas isso aí é jornalismo de serviço, isso aí não sei, isso aí não tem tanto valor. A minha resposta é sempre a mesma. A gente está saturada de informação. A gente não aguenta mais informação. Está todo mundo exausto. O que a gente está em busca agora é qual é a informação, qual é a informação que eu acesso para manobrar a minha vida, para fazer o próximo movimento. Fazendo sentido até aqui para vocês? Então, para mim, jornalismo é uma ferramenta de transformação quando eu consigo, com essa história que eu estou contando, gerar um movimento na pessoa que está do outro lado. Seja no sentir, seja no pensar, seja no agir. Então, toda vez que eu estou contando uma história, para mim, eu sempre estou pensando isso. Quando a pessoa terminar de ler esse texto, ela vai se mover para onde? Dentro dela, ao redor dela, e em termos de projeto de mundo, projeto de futuro, visão de futuro. E eu vou encerrar dizendo o seguinte, uma das grandes referências para mim, que faz isso, inclusive, está aqui, nesse QR Code, que é o Desenrola. Quem é que do Desenrola que está aqui? Aqui, lá no fundo. Depois vocês dão um salve nelas, hein? Desenrola e não me enrola. É um coletivo de comunicação Jardim Ângela. Pronto. Esses valores que eu estou contando e compartilhando aqui com vocês, todos eles, para mim, estão todos manifestados ali no Desenrola. Esse é o jornalismo, para mim, que alarga esse futuro e consegue construir um futuro em que caiba todo mundo. Todo mundo. Que ninguém fique para trás. E esse, para mim, é um dos valores desse jornalismo como ferramenta de transformação social. Para mim, o Desenrola, Periferia em Movimento, Alma Preta, Nós Mulheres e várias outras iniciativas contam histórias, fazem matérias, reportagens, produzem uma comunicação que não deixa a história para trás e não deixa as pessoas para trás.
Isso, para mim, é o grande lance. Fazendo sentido isso para vocês? Tenho mais 30 segundos só. Tô cronometrando, viu? 30 segundos. Ah, pelo amor de Deus, tô bom hoje. É sextou. Gente, eu tô contando tudo isso para vocês porque eu acho que a gente tem como campo uma missão, uma grande missão, e tudo isso que eu estou contando é o quê? Falando de projeto social. Falamos aqui da cultura de doação. Se não tivessem doado lá no início dos anos 2000, vocês acham realmente que eu teria a chance de poder navegar nesse monte de possibilidades, né? E aí o que eu queria conectar eu acho que a gente, como campo, tem aqui uma missão histórica, digamos assim, de conseguir contar para todo mundo do campo da comunicação que quando a gente quando a gente conta uma história em que a gente produz essa história com ética, com cuidado, né? Quando a gente faz a matéria e depois manda o link para a pessoa, sabe mandar o link? Aquela coisa tranquila, só mandar o link, isso é cuidado. A reportagem não acaba quando a história é publicada, para mim. Para mim, ela não acaba. A comunicação não acaba quando a história é publicada. Pelo contrário. Toda vez que eu escrevo alguma coisa e chega no coração de uma pessoa, eu falo, agora sim a festa vai começar. Agora, para onde essa festa vai, em qual direção ela vai, aí é com a pessoa, aí é com a audiência. Ok? É isso que eu queria dizer para vocês. Eu fiquei com inveja. Muito obrigada, Tony. Muito bom te ouvir falar sobre esse jornalismo que aproxima, que une, que realiza, não, que busca essa quebra de estereótipos, essa mudança de mentalidade tão importante, que é a nossa grande missão.